Está no ar mais uma edição do nosso canal INAC, trazendo os principais temas do Brasil e do mundo, com foco na ética, corrupção, integridade e transparência. Hoje, como convidados, temos a presença de Nathalie Kist, procuradora do Ministério Público de São Paulo, integrante do Conselho Superior do Ministério Público, Ricardo Prado Pires de Campos, mestre em Direito Processual Penal, ex-promotor e procurador de Justiça e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. E Odilon Guedes Pinto, economista, presidente do Corecon e especialista em orçamento público. E o Rodrigo de Pinho Bertocelli, presidente do Centro de Estudos em Integridade e Desenvolvimento, CEIDE, do Instituto Não Aceito Corrupção, conselheiro superior do INAC, professor e sócio do Gilmundo Neto Advogados. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos que falam a respeito de combate à corrupção e compliance, e eu vou iniciar o primeiro tema. O deputado Bibo Nunes propôs reduzir de 8 para 2 anos o período de ineligibilidade previsto na lei da ficha limpa. A proposta tem sido vista como uma manobra para beneficiar políticos condenados, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Nathalie, se a proposta for aprovada, quais os riscos para a integridade das eleições e o combate à corrupção no Brasil? Bom, primeiro eu queria dar um bom dia para todos que nos ouvem, agradecer o convite. Eu acho que os riscos são enormes, né? A lei da ficha limpa, ela é uma lei que ela surgiu por iniciativa popular, ou seja, mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas, se não me falha a memória. Então, realmente foi um anseio da população em querer limitar, né, as pessoas possivelmente elegíveis, limitar de forma que criminosos, enfim, de toda a sorte não fossem possíveis candidatos. Quando a gente verifica uma possibilidade de alteração desse prazo de 8 para 2 anos, a gente vê praticamente uma descaracterização da lei. A lei vai ser uma lei que não vai ter praticamente nenhuma eficácia mais, né? Então, é como se tivesse sendo revogada a lei da ficha limpa. Eu acho que essa é uma preocupação grande. Também me preocupa muito quando uma lei é feita com um caráter pessoal, né? Parece que essa lei tem uma direção, tem um objetivo, tem um destinatário. Isso não é possível no sistema democrático. A lei ela é geral para todos. A gente tem que lembrar também que a lei da ficha limpa, ela proíbe, por exemplo, criminosos, traficantes de droga, condenados por tráfico de droga, condenados por crimes de organização criminosa, de também serem candidatos e se elegerem. Então, eu acho que a questão é bastante séria, bastante preocupante, e eu acredito que o Congresso vai analisar isso com bastante cautela e não tomar uma decisão casuística direcionada a uma determinada pessoa X ou Y. Eu vou perguntar para o Odilon, num comentário bastante rápido, né, a respeito do seguinte: isso não acaba desmoralizando a classe política, né, já que nós temos uma situação onde, independente de partidos, nós podemos ter todos os partidos apoiando uma legislação, uma alteração na legislação desse porte? Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, cumprimentar todos os componentes da mesa, quem nos está acompanhando. Olha, eu acho que é um absurdo esse tipo de proposta. No fundo, é permitir a impunidade. 2 anos não é nada, do ponto de vista político. 8 anos eu acho que é pouco. No meu ponto de vista, quem comete corrupção com dinheiro público tinha que ser afastado permanentemente. Tá? É gravíssimo você roubar dinheiro público. Tá? Qualquer roubo é grave, mas principalmente dinheiro público. E aí isso você desmoraliza a classe política. Eu fui vereador aqui em São Paulo, eu fiz um mandato importante do ponto de vista de fiscalização, inclusive, só para dar uma informação, por exemplo, o Maluf, ele foi uma ação que eu entendo no Ministério Público, demorou 30 anos, ele devolveu no passado 250 milhões para a cidade e foi preso por causa disso. Então, nós temos que dar exemplo desse ponto de vista.
Então, rapidamente, eu acho que a gente precisa. É muito importante esse tema estar sendo colocado hoje. Eu acho que a imprensa tem que repercutir, tem que ter uma ampla campanha para impedir essa mudança na lei. Rodrigo, o que você acha de toda essa tentativa? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço também aí o honroso convite. Faço coro, sem dúvida alguma, é um grande retrocesso. Vale lembrar que o Brasil tem caído no ranking da Transparência Internacional, já há alguns anos, e seguramente essa medida, se aprovada, está no radar, inclusive internacional, e isso vai derrubar ainda mais o Brasil no ranking, na percepção que os países têm no combate à corrupção. Um grande retrocesso. Eu vou passar agora para um comentário e já vou emendar um outro tema, né? Isso para o Ricardo. Ricardo, segundo o levantamento do Poder Data, divulgado essa semana, mostra que quase metade dos entrevistados acredita que a corrupção no Brasil aumentou sob o governo atual. E a grande pergunta é o seguinte: talvez essas atitudes esse combate à corrupção e essa sensação de impunidade também ocorreu no governo anterior. Mas eu gostaria de um comentário seu a respeito do que eu falei anteriormente e a respeito dessa sensação de descrença que acaba cometendo todos os brasileiros dentro daquele pensamento que daquele antigo pensamento, né, que nós ouvimos, né, a respeito do tenho vergonha de ser honesto, né? Isso com certeza é algo que o brasileiro tem que ter orgulho de ser honesto. Bom, eu Ricardo. gostaria inicialmente de agradecer o convite, parabenizar o INAC pelo programa, é uma iniciativa muito importante, né, que você precisa levar para a população informação de qualidade e imprensa realmente é um elemento essencial da democracia e da vida em sociedade. Também é um prazer poder estar aqui, compartilhar aqui com essa seleta bancada e também poder conversar um pouquinho com os nossos ouvintes e telespectadores. Eu acho que inicialmente nós temos um problema seríssimo, na verdade, com o Congresso Nacional de legislação em causa própria. Essa tentativa de mudar a legislação para você transformar em 2 anos é um caso típico disso, né? Quer dizer, como muitos deputados, muitos parlamentares têm problemas com a justiça, têm problemas com a lei de ficha limpa, então vamos criar um. Só que, como não dá para sustentar a revogação da lei pura e simplesmente, você cria um artifício para fazer com que ela, na verdade, não funcione. O Brasil é mestre de fazer isso, né? De promulgar leis e depois ir criando mecanismos para que ela não funcione. Né? Como diziam desde da antiguidade do primeiro do país, entendeu? Né? É lei para inglês ver, né? É só para fazer de conta, certo? Agora, então, essa questão agora já da pesquisa do Poder Data, de que dá um aumento da sensação de percepção da população de corrupção no atual governo, na verdade é um processo de retrocesso que nós estamos vivendo, que na verdade começa no governo anterior, isso não há a menor sombra de dúvida, né? Com você, o marco definitivo, né, do retrocesso é o fim da Lava Jato, né? Foi a grande operação que nós tivemos de combate à corrupção no país. E, na verdade, não foi a primeira, a coisa começa lá atrás, como o próprio Odilon mencionou aí, começa lá na época dos tempos do Maluf, etc. Quer dizer, então, o sistema de judiciário vem fazendo um processo, né, que o Ministério Público teve uma participação importantíssima nisso, de combate à corrupção. Nós tivemos evolução na legislação, né, tanto no primeiro no governo Lula, depois no governo da Dilma,
foram aprovadas leis importantes para o combate à corrupção, né? Nós tivemos, inclusive, a lei da ficha limpa, e depois você vai até o problema das mudanças de governo mais recentes que nós tivemos, a nomeação do Moro como ministro da Justiça e depois a destituição dele, quando exatamente se demonstrou que a coisa não era para valer, né? Quer dizer, que a bandeira de combate à corrupção por parte do governo, na verdade, não existia, certo? Aí ele é demitido e, a partir dali, a gente entra num processo de retrocesso no combate à corrupção, assim, gigantesco, né? É uma lei atrás da outra, cada reforma que é feita na legislação é feita e pensada para impedir que os desvios de dinheiros públicos sejam punidos. Infelizmente, é isso que a gente tem presenciado, entendeu? Né? E essa agora é a mais vergonhosa delas, né? Essa tentativa de praticamente enterrar a lei da ficha limpa com esse artifício de 2 anos, que só você tem eleição após 2 anos, né? Então, quer dizer, no próximo mandato o indivíduo já está podendo disputar novamente, entendeu? Então, você realmente viabiliza essa questão. Agora, a percepção da população é essa percepção desse processo de deterioração, na verdade, que realmente vem acontecendo, né? E a pesquisa demonstra isso, na verdade, né? Não é um problema só desse governo, mas já vem desde o governo anterior, sem nenhuma sombra de dúvida. Muito bem, muito bem. Odilon, é, o ministro da Justiça, Flávio Dino, bloqueou emendas parlamentares por falta de transparência, enquanto inquéritos sobre corrupção seguem avançando no STF. Rodrigo, como podemos equilibrar a necessidade do controle orçamentário com a importância de garantir a liberdade parlamentar e os direitos constitucionais? Bom ponto. Para equilibrar controle orçamentário com a liberdade parlamentar e os direitos constitucionais, eu penso que nós precisamos de 3 pilares. O primeiro pilar é a transparência. A transparência para estabelecer critérios objetivos para a alocação das emendas. É preciso publicar detalhadamente a alocação e o uso dos recursos das emendas parlamentares. Um segundo pilar é o fortalecimento das instituições. É preciso reforçar a independência e a capacidade de atuação dos órgãos de fiscalização e auditoria. E o terceiro é da participação social. É preciso envolver a sociedade civil no monitoramento dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que construímos uma cultura de integridade. O equilíbrio entre esses pilares garantem um controle orçamentário eficaz, sem comprometer a liberdade parlamentar e, evidentemente, os direitos constitucionais. Verdade. É, Eu poderia. dentro dessa ótica, pois não. Não, eu só queria acrescentar, eu concordo plenamente, e dar uma informação que eu acho que é importante. Nós, aqui do Conselho Regional de Economia de São Paulo, estamos fazendo uma campanha que chama Orçamento Público e Transparência Popular, que nós estamos tentando levar para todos os municípios do Estado para apresentar o orçamento de uma forma que qualquer pessoa possa entender, colocar na frente da prefeitura. Inclusive, uma outra informação, eu fui subprefeito do Jabaquara e fiz isso lá. Coloquei os dados do orçamento, em vez de colocar serviços de terceiros, colocava lá contratação de empresa para limpeza de córrego. E isso deu uma visibilidade muito grande para a subprefeitura. Então, só para apoiar esse tipo de colocação que foi feita, nós temos que dar total transparência ao orçamento e nós estamos fazendo um esforço nesse sentido. Eu queria só fazer uma Nathalie, complementação, eu que eu queria acho ouvir você, importante. Nathalie. Então, eu acho importante a gente colocar que a população tem que ser uma parceira também na fiscalização desses recursos, né? Que ela é o destinatário desses serviços públicos, a população é destinatária desses serviços públicos. Então, é muito importante trazer as pessoas para essa parceria de fiscalização. Então, todas essas iniciativas que se relacionam à transparência desses recursos, a como isso vai ser aplicado,
eu acho que faz com que a gente tenha mais fiscais, digamos assim, de como está sendo usado esses recursos públicos, né? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, o caminho é a transparência, o dinheiro não é deixa ou daquele deputado, deixa ou daquele partido, deixa ou daquele correligionário, o dinheiro é nosso, e deve ser aplicado de acordo com aquilo, com regras, enfim, gerais, que a gente veja esse dinheiro sendo bem aplicado e esses serviços públicos sendo melhorados. Bom, verdade. Eu vou voltar ao tema a respeito lá da pesquisa do Poder Data, que o Ricardo, eu não ouvi o Ricardo a respeito disso, né? Ricardo, essa sensação de corrupção que aumentou no governo atual, isso gera uma angústia muito grande, né? Queria que você também comentasse sobre isso, e aí nós vamos voltar. Eu gostaria que você também comentasse sobre essa questão de falta de transparência orçamentária. Eu acho que a gente precisa, né, nós, ter claro, né, de que a pesquisa mede percepção, né? A percepção nem sempre é exatamente igual à realidade, né? Isso vem já desde a época antiga, né, dos escritos da história da caverna, do Platão, onde ele marcava exatamente a diferença entre aquilo que a gente consegue perceber e aquilo como realmente a realidade acontece, né? Então, mas a gente sempre consegue perceber algum fragmento, vamos dizer assim, de realidade, né? Quer dizer, a gente não consegue fazer, às vezes, o mapa inteiro, mas uma parte do mapa a gente enxerga, né? Pelo menos aquilo que está mais próximo da gente. E essa pesquisa, então, dá essa percepção de aumento de corrupção que vem crescendo, vem num crescente, né? E envolve, obviamente, a imagem do governo. Embora a pesquisa não é específica sobre a pessoa do presidente, mas é sobre o governo como um todo, né? Porque é abrangido pelas denúncias que surgem do parlamento, que surgem do poder judiciário, que surgem de órgãos, às vezes até estaduais, entendeu? Né? Nem sempre a população consegue separar, às vezes, o que é um escândalo, às vezes, do Estado, do governo federal, e etc. e tal, né? Para quem é do ramo, para quem acompanha, tal, já consegue identificar melhor, mas para a população, de uma maneira geral, às vezes esse detalhe não é tão relevante. E aí a gente precisa, na verdade, fazer com que as pessoas realmente se envolvam, que elas conheçam mais, né, como a Nathalie falou, participem mais, e com isso realmente você possa cercar melhor, entendeu? Né? Entra dentro daquilo dos pilares que o Rodrigo também colocou muito bem, né? Quer dizer, você precisa ter a transparência para que as pessoas possam saber, possam se movimentar, mas você precisa que as pessoas depois também se movimentem, né? Que elas participem do processo para que assim realmente elas. Mas elas só vão fazer isso a hora que elas entenderem realmente como a Nathalie colocou, que o dinheiro é delas, entendeu? Né? O dinheiro não é do político, né? Quer dizer, eles se apropriam, na verdade, dessa questão e isso não pode ficar assim. Então, é preciso realmente haver um mecanismo de pressão para que os recursos cheguem realmente para a finalidade que foi estabelecida. Muito bom. Vamos mudar um pouquinho o nosso tema e vamos falar sobre política internacional, né? A disputa comercial entre China e Estados Unidos escalou novamente. Em resposta às tarifas impostas pelo governo Trump, Pequim anunciou uma nova taxação de 15% sobre os produtos norte-americanos. Essa taxação é vista como uma forma de subsidiar mercados sem justificativa clara, algo que pode ser considerado uma forma de corrupção privada, já que o subsídio busca distorcer a concorrência e ganhar mercados. Será que não esqueceram, dentro dessa briga comercial, nenhuma exigência de compliance, de política anticorrupção? Na realidade, nós temos algumas providências que eu entendo que são
completamente inadequadas, né, com essa política de abertura de mercado. Eu gostaria que o Odilon fizesse um comentário e posteriormente, a Nathalie complementasse sobre isso, porque, na realidade, hoje nós temos, estão chovendo notícias de natureza expansionista, o presidente americano falando que deseja incorporar o Canal do Panamá, entre outras coisas. Então, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre isso. Será que nós estamos diante de uma gravíssima situação internacional? Ou seja, o que está acontecendo? Olha, primeiro, nós estamos tratando de um presidente que é uma pessoa completamente avoada. Ele trata os Estados Unidos, que é a maior potência econômica e militar do mundo, como se fosse o quintal da casa dele. Vamos falar o português claro. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele desdiz o que ele falou. Ele está cercado de assessores de alta confiança dele, que também são pessoas que têm uma visão totalmente distorcida da realidade do mundo, tá certo? Então, primeiro isso. Aí, veja os primeiros discursos do Trump de invadir o canal de Panamá ou retomar o canal do Panamá. Quer dizer, isso é uma coisa inacreditável. Ou a Groenlândia. Quer dizer, você vai tomar conta da Groenlândia ou pegar o Canadá, fazer parte dos Estados Unidos. São coisas completamente nonsense. Tá? Nós estamos tratando com um indivíduo que ele vai distorcendo tudo. E aí entra e uma visão imperialista. Por exemplo, essa última questão aí da faixa de Gaza, que, veja, o próprio governo está batendo cabeça, que alguém fala de uma coisa, outro da outra, tá certo? E você tirar a população de Gaza, isso não existe. Tanto que vários países europeus já se colocaram contra, e os países do Oriente Médio. A própria Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos, falou que isso é inadmissível. Tá? Ou ele aventar de que lá pode ser um resort, umas coisas completamente malucas. Então, está se tratando de um indivíduo desse nível. Tanto que a oposição nos Estados Unidos está aumentando já. Em 2 semanas já está começando a haver manifestações contra o governo. E aí, encaixando isso, a questão dele colocar tarifas em cima das importações da China, tá certo? Que isso vai causar um problema grave para os Estados Unidos, isso vai levar a ter inflação nos Estados Unidos, que vai aumentar o preço dos produtos importados, tá, da China, que a China exporta muito para os Estados Unidos. A China já está retalhando, vai deixar de exportar matérias-primas importantíssimas, por exemplo, para fazer baterias para os carros elétricos. Tá? Então, você cria uma situação mundial que pode afetar o mundo inteiro. E aí tem um detalhe interessante também, que essa disputa entre Estados Unidos e China pode abrir espaço para o Brasil. Para passar a exportar produtos que os Estados Unidos exportavam para a China, nós podemos passar a exportar. Então, é uma coisa complicadíssima. E a questão de subsídios, isso é uma prática que vários países têm, tá certo? Para, inclusive, poder concorrer no mercado internacional. Por exemplo, o Brasil pode ser acusado de subsídio quando ele exporta os aviões da Embraer. O grande financiador dessas exportações é o BNDES, tá certo? Que ele, logicamente, ele financia essas exportações. Então, é um debate feito que vários países, inclusive a China, subsidiam seus produtos. Tá? Se você vivesse num mundo que todo mundo cumprisse as determinações da OMC, as determinações legais, ninguém teria subsídio, mas essa não é a realidade. Então, é uma situação bastante complexa que um país que tem o maior poder, só para a gente ter uma dimensão, o PIB americano é de cerca de 28 trilhões de dólares. O do Brasil é 2 trilhões e 100 bilhões. Tá certo? Então, nós estamos tratando de um país dessa dimensão, que está na mão do indivíduo completamente que não tem controle, a sociedade está sem controle sobre esse. Então, é um tema para ser debatido e a gente acompanhando, porque, para finalizar, o Trump fala uma coisa, depois a reação é tão grande que ele acaba voltando atrás. Que nem a questão de Gaza, ele já está falando que não é bem assim. Essa grande questão de guerra
de guerra comercial, utilizando temas absolutamente importantes. Ela não é de agora, mas ela está sendo realizada com um fim político, né? Para que se obtenha alguma coisa em troca, né? E quando eu questionei sobre a questão por que que isso não ocorre no combate à corrupção, eu coloco isso que muitas vezes isso já foi utilizado, boicotes, para efeito de não defesa da democracia, não defesa dos direitos humanos, tal. E no combate à corrupção a gente tem muito poucas iniciativas relacionadas a isso. Parece que isso está disseminado mundo afora. Nathalie, é isso mesmo? É essa sensação que a gente tem diante disso? O que que já existiu de iniciativa válida a respeito disso? Esse é um bom mecanismo? Ou é uma forma de fazer política de forma extorsiva? Eu acho que é uma Ah, forma de fazer você, política, né? O que a gente está vendo que né, há 15 dias, né, que parece que já faz um ano que o Trump assumiu, de tantas notícias, né, bombásticas desde que ele assumiu a presidência, o que a gente está vendo é a forma da extrema-direita de fazer política, né? Então são esses absurdos, né? São essas mensagens muito absurdas, muito exageradas, que acabam normalizando o absurdo, né? Então não vamos retirar todos da faixa de Gaza, vamos retirar uma parte das pessoas da faixa de Gaza, né? Vamos fazer ali um pedaço da faixa de Gaza como um resort, ou não vamos anexar toda a Groenlândia, mas um pedaço, vamos ter lá uma servidão de passagem, sei lá, pela Groenlândia. Então, assim, essa política da extrema-direita que a gente está vendo o Trump fazendo é isso, de normalizar os absurdos, falar os maiores absurdos para que acabe sendo normalizado. E também é uma forma de se desviar a atenção de temas absolutamente relevantes, né? Por exemplo, o combate à corrupção. Então, quando está todo mundo falando sobre esse assunto, não sobra espaço, não sobra pauta, não sobra espaço nos telejornais, nos jornais escritos para se falar de questões mais importantes, né? Mais direcionadas ali ao nosso dia a dia, né? Então, assim, é uma questão que é preocupante, porque nós já vimos isso acontecendo, né, num passado não muito distante, dessas notícias bombásticas, quando na verdade a gente tinha por trás ali alguma questão que estava sendo escamoteada. Agora, eu também acho que é uma oportunidade, eu acho que o governo brasileiro tem que ter bastante cautela, bastante calma, né, em relação a essas declarações do Trump. Como o Odilon bem falou, ele diz uma coisa num dia, no dia seguinte ele fala o contrário. Então, acho que a diplomacia tem que atuar, tem que ser bastante tranquila, bastante pragmática ali nas tratativas, e também pensar no melhor para o país, né? Melhor aqui para o Brasil. A gente sabe que um espirro nos Estados Unidos, né? A expressão espirro nos Estados Unidos é uma pneumonia no Brasil. Então, a gente também sabe que essas condutas que ele está adotando vão levar a um aumento da inflação lá, vão levar a um aumento da taxa de juros, a uma redução do consumo lá, e isso acaba se refletindo de uma forma como um tsunami nos outros países que dependem dessa relação comercial do Brasil, né, com os Estados Unidos, no caso aqui o Brasil. Então, acho que é um momento de ter bastante cautela, de deixar essas declarações realmente fluírem, elas vão virar notícia, mas eu acho que a diplomacia brasileira e o governo brasileiro tem que ter bastante pragmatismo no tratamento com ele, como a gente vê que a China tem, né? A China é bastante pragmática no tratamento com os Estados Unidos e acho que nessa bola dividida vai acabar se dando melhor. Nathalie, só lembrando que, além dessas políticas, além da utilização de tarifas, né, isso foi utilizado pelo governo americano como uma forma para pressionar a chamada migração ilegal, né? Inclusive com taxação ao México, taxação à Colômbia, e esse poderio econômico ele acabou sendo revertido pela pressão econômica, pela impossibilidade de lutar contra essa situação. Então, eu vejo assim eu vejo como muito estranho, né, quando discursos conservadores, sejam eles aqui no Brasil, sejam eles lá nos Estados Unidos, né, de colocando o Partido Democrata ou mesmo o Partido dos Trabalhadores como partidos corruptos, né,
Eu acho muito triste ouvir tudo isso sem ações concretas quando estiveram no poder, né? Quando estiveram no poder, os conservadores aqui no Brasil, os conservadores lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, o que apuraram, o que verificaram, porque falar é uma coisa, fazer é outra, né? Então, eu gostaria que você complementasse exatamente sobre essa situação. O discurso é um, a prática é outra. Exatamente, na hora em que eles assumem a caneta, né, assumem o poder, nada é feito, ou seja, fica essa sensação de que, na verdade, eles iriam criar bodes expiatórios, né? Então, era aquele bode expiatório do imigrante. Agora, lá nos Estados Unidos, a culpa toda é do imigrante, a culpa toda é do resto do mundo, quando, na verdade, a gente está vendo notícias, por exemplo, de que as fazendas estão sem funcionários para fazer a colheita, porque o trabalho do imigrante é um trabalho que o americano não quer fazer, o norte-americano não quer fazer, né? Então, eu acho que essas questões, é isso que eu falei, é cortina de fumaça, né? Então, coloca essa pecha de governos de esquerda, que nos democratas não dá nem para dizer que é um governo de esquerda, né? Nos Estados Unidos não existe governo de esquerda, mas um governo, digamos, mais progressista, coloca então essa pecha de governo progressista, o governo de esquerda ser corrupto, mas quando o governo de direita, o governo conservador assume o poder, nada é feito, nada é mudado. Ao contrário, continuam as denúncias de corrupção, continuam as denúncias de malversação de dinheiro público, ou seja, o foco da questão não é esse, né? Não é a corrupção, quando deveria ser, isso eu concordo com você. Ricardo, o que que você tem para falar sobre isso? Depois eu vou voltar, eu vou voltar, vou falar com o Rodrigo e voltar para o Dilon, porque o Dilon queria falar alguma coisa. Eu acho que tem algumas coisas realmente que precisam, a população precisa entender, eu acho que começa a ficar muito claro, né? Primeiro, essa história do diversionismo, né? Você tem que criar notícia nova todo dia para estar na mídia, certo? Então, quanto mais bizarra é a notícia, mais mídia você consegue. E o Trump trabalhou na televisão, sabe muito bem como é que é isso, entendeu, né? Então, ele aproveita isso. O segundo ponto é o desvio do que realmente interessa, né? Você fica falando sobre uma coisa quando na verdade estão acontecendo outras muito mais importantes, entendeu? Porque aquela na verdade não é para valer, só para desviar o noticiário. E terceiro, que realmente há um mecanismo de pressão, né, que ele usa, né, falando os maiores absurdos, ameaçando coisas assim gigantescas, né, como um mecanismo de pressão para conseguir aquilo que ele quer. Tá? E depois, então, aí você faz um acordo, aceita perder um pedaço em vez de perder tudo, né? Que é como a história da Ucrânia que estão colocando, entendeu? Né? Quer dizer, para você fazer a paz, o que acontece? A Ucrânia precisa aceitar que ela perde uma parte do território dela, entendeu? E aí você faz a paz, entendeu? Quer dizer, o outro assumindo que foi derrotado, né? Então, eu acho que isso está ficando muito claro com relação à gestão do governo americano atual, né? Para a gente, nós já vimos isso aqui, então né, é bem parecido, né? É filho da mesma escola. E a outra questão que você tinha colocado, né, agora eu perdi o raciocínio. É, ele envolve tanto a gente com essas questões malucas, entendeu? Que você acaba até perdendo o mais importante, entendeu? Acaba Não, é escapando, tá exatamente vendo? essa sensação que o discurso é um, né? Ou seja, eu digo que o meu oponente é corrompido, mas eu não faço nada quando eu posso fazer, eu não faço nada. Eu digo, ó, eu sou melhor que ele. Só que quando eu estou lá, eu não tenho tanto essa prioridade, né? Ou seja, no momento que você tem que tomar alguma providência, você não toma. Aí eu gostaria de chamar a atenção para um outro fator que eu acho que é importante a população estar de olhos abertos, né? E é um discurso da direita muito nítido. É a história das privatizações. Tá? O pessoal dizia que a esquerda queria um governo grande para ter muito cabide de emprego e poder empregar todos os seus amigos, né? E a direita, na verdade, quer um governo pequeno, porque, na verdade, ela quer privatizar a parte do governo que interessa. Entendeu? Né? Então, você pega as boas empresas, etc., entendeu? E você entrega para os seus amigos, entendeu? É muito mais dinheiro envolvido, certo? Nós vimos aqui em São Paulo o que aconteceu agora com as tarifas da Sabesp.
né? Quer dizer, o lucro da empresa foi lá para cima. Por quê? Porque aumentaram infinitamente o valor cobrado dos consumidores. Quer dizer, o consumidor ninguém está interessado, né? O cidadão não. Agora, o lucro, dividir o lucro aí realmente é algo que está sempre em moda, né? Entre uma determinada classe. Infelizmente. Muito bem. Rodrigo, eu vou aproveitar a deixa do Ricardo para colocar mais uma pimenta na nossa discussão, que é exatamente o seguinte: nós sabemos, diante dessas declarações do presidente americano a respeito da desocupação integral da faixa de Gaza, né, e, e dos interesses, né, de algumas empresas privadas para a reconstrução dessa chamada faixa e também da Ucrânia. Tá? O que está por trás disso? Né? O que nós podemos antever diante disso? Porque se nós formos analisar todas as grandes disputas e todos os grandes problemas de corrupção, eles envolvem obras, empreiteiras e reconstruções. O que está por trás? Será que a chamada intervenção econômica não tem partido, não tem ideologia? O que está por trás são interesses econômicos, né? A guerra tem a sua lógica. Haja vista o que aconteceu no Iraque e em outros lugares onde existiu a intervenção norte-americana. E na faixa de Gaza, ah, não será diferente. O interesse das empresas norte-americanas, das grandes empreiteiras, em reconstruir o país e lucrarem com isso. A grande questão e o grande desafio é quem vai pagar essa conta. Muito provavelmente os contribuintes norte-americanos não vão querer pagar, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Que as empresas norte-americanas vão querer surfar essa onda, não tem dúvida, em razão da história recente da humanidade, quando os Estados Unidos assumiu esse protagonismo econômico e bélico. Agora, com equity, com recurso do Tesouro norte-americano, não acredito. Então, o Trump terá esse desafio de conseguir recursos para essa intervenção e, como já foi bem dito, ele cria essa cortina de fumaça e depois volta atrás. Eh, não tenho absolutamente certeza do adjetivo que ele usou, mas seria uma espécie de Riviera que ele queria criar na faixa de Gaza. Isso não faz sentido algum, sobretudo com o bolso dos contribuintes norte-americanos. Eu lembrei que dentro dessa situação de reconstrução, e quando você fala que onde você tem uma visão otimista, né, dizendo que o Banco Central americano não fornecerá recursos para essa empreitada, né? Nós temos nos países os chamados bancos de fomento, como o nosso caso aqui do nosso BNDES, tá? Será que essa não é uma forma também de você estimular, de você financiar essas situações? Porque as empresas vão lá e, teoricamente, elas pagam, né? Mas você financia, né? Os governos acabam subsidiando, como aconteceu na Lava Jato, como aconteceu em diversas situações envolvendo financiamentos em outros países, né? Africanos, entre outras coisas mais, e diante de lá os governos e as presidências dos governos se transformam em caixeiros viajantes, né? Intermediários para garantir e fomentar essa economia formal ou informal. Nathalie, essa história já não está conhecida, não está manjada, né? Não é uma história repetida. A história está manjada, está conhecida, mas a gente vive uma polarização mundial, né? Que eu acho que é isso. As pessoas que são de um lado do espectro político,
já têm aquela ideia cristalizada, formada, e não questionam, né? Não questionam mais as suas certezas, né? A gente tem que observar que o governo dos Estados Unidos é um governo de bilionários, né? Não é um governo do povo, não é um governo de movimentos sociais. A gente viu na posse quem estava presente ali, né? Eram os maiores PIBs, né? Pessoais estavam lá presentes na posse do Donald Trump. O Elon Musk usa a presidência dos Estados Unidos como o brinquedo da vez, né, dele. Então, ele conseguiu ali um acesso à presidência dos Estados Unidos que seria inimaginável, né, alguns anos atrás. Então, eu acho que a questão é essa. Só que as pessoas estão com posições tão cristalizadas, tão fixas, que elas acabam nem questionando, né? Então, se eu sou trumpista, tudo que o Trump falar, eu dou amém, eu não questiono. Se eu sou democrata, eu sou contra. Então, assim, realmente fica muito difícil o debate. O debate está muito simplificado nesse sentido, né? Tudo é A ou é D, né? Não tem nenhuma outra letra do alfabeto ali no meio para a gente ter uma opção de diálogo, para a gente ter uma opção de convergência. Quando nós falamos sobre esse liberalismo econômico, que é o propagado e é o que polariza, né, a situação do liberalismo integral ou não integral, subsidiar ou não subsidiar, eu acho que essa é a grande mola mestra, né, que domina toda a discussão a respeito disso. Odilon, esses traços, essa postura do presidente americano de se retirar de órgãos internacionais como a OS, Organização da Saúde, como outros órgãos mundiais, será que isso não vai mexer na política geral, né, e na composição geral aí das forças políticas e geopolíticas mundiais? Será que essa é uma forma de repente, entender que os Estados Unidos deixaram de ser a polícia do mundo e o modelo democrático do mundo e que há de se pensar num novo modelo? Eu acho que isso é importante a gente debater. Primeiro, que os Estados Unidos está em decadência. Lógico que, como é uma potência enorme, é uma decadência que ela demora para ficar claro, né, dessa posição. Anteriormente, os Estados Unidos tinha uma postura de negociação que era o centro da democracia no mundo, e hoje, com o Trump, quer dizer, ele perde totalmente essa postura, a questão dos imigrantes. Tá? Então, eu acho que isso é uma questão que vai ficando cada vez mais clara. Então, você tem uma nova situação mundial, tá certo? Que vai levando para esse caminho. Inclusive, é importante que a Europa ela precisa assumir mais um protagonismo, que ela já teve na década de 50, 60 e foi se perdendo. Quando você tinha historicamente o general de Gaulle, que era conservador, mas ele tinha uma postura muito firme de defender os interesses da França contra os interesses americanos. Hoje, o que a gente brinca, a Europa virou um puxadinho dos Estados Unidos, tá certo? Então, você precisa ter novos protagonistas para poder impedir essa hegemonia em decadência, mas que é muito forte ainda, e que é um perigo. Então, por exemplo, Estados Unidos sair da Organização Mundial de Saúde, isso aí enfraquece esse tipo de ação da organização e tem menos recursos. Ou sair do Acordo de Paris, que é do ponto de vista do meio ambiente. Então, isso você vai criando uma situação mundial extremamente confusa, com dificuldades, tá certo? E que isso é polarizado pela maior potência do mundo. Então, realmente, à medida que os Estados Unidos se retira desse tipo de organização, você vai criando problemas cada vez maiores. Agora, por outro lado, a China vai ocupando esse poder, tá certo? A China tem... Só para dar um exemplo, há uns 10 ou 15 anos atrás, eu fui convidado, fui fazer uma palestra lá em Angola, tá certo? E aí o avião ia para a África do Sul e depois para Angola. Quando eu chegou na África do Sul, embarcaram uns 100 chineses lá.
E aí eu fui conversando com o pessoal em Angola, tinha um investimento brutal da China em Angola e na África inteira. Então, à medida que os Estados Unidos vai criando esses problemas, ele vai abrindo espaço para o poder da China, que faz uma política calma, sem grandes, como a Nathalie falou, quer dizer, sem grandes embates e vai ocupando esse espaço. Agora, o fato dos Estados Unidos sair dessas organizações mundiais enfraquece. Que eu espero que, por exemplo, que a Europa deveria ter uma postura muito mais ofensiva contra isso. Só mais um detalhe. Em relação a Gaza, vários países europeus se colocaram contra o Trump, que já é um dado positivo. Só para inserir um dado, né, recente, parece que o presidente argentino também vai se retirar da Organização de Saúde, né? Então, e se a moda pega, possivelmente outros países assim o farão, né? Países com viés conservador, e aí nós não teremos mais quem financie, né, uma organização como essa. É, de certa forma, isso pode ser uma maneira de pressionar um melhor equilíbrio, né, na distribuição dessa conta, né, dessa conta financeira. Mas, de outro lado, nós temos assim situações muito estranhas, né, como essa que pode ser um blefe, né, de imperialista, né, do governo americano de retomar o canal do Panamá, simplesmente incorporar a Groenlândia, né, como uma forma, talvez com isso Rússia talvez repense, né, a forma expansionista com que vê a Ucrânia, né, e aí se possa fazer um grande pacto. Mas são atitudes muito estranhas. Rodrigo, o que você acha sobre isso? De fato, muito estranho. Acho que é um pouco da retórica do presidente Trump, né? Talvez dentro dessa estratégia retórica ele está de olho em algum objetivo e tentando outros ali para esconder os seus reais interesses. Aí acho pouco provável ele assumir uma briga agora com a Dinamarca em torno da disputa da Groenlândia, assim como com o Canadá. Acho que não teria respaldo no direito internacional para isso. A questão do canal do Panamá é uma questão mais complexa. Envolve, enfim, uma estratégia comercial e geopolítica mais significativa, embora, enfim, a Groenlândia também oferece recursos naturais importantes. Enfim, eu acho que estamos diante de uma nova ordem mundial. É importante esse equilíbrio de forças entre os Estados Unidos e China, e como foi bem colocado, que a Europa assuma o seu protagonismo, que perdeu no pós-guerra, para que nesse equilíbrio nós possamos ter aí um mundo um pouco mais previsível e justo. Eu vou voltar a um tema que é a saída do governo americano do chamado Acordo de Paris, né? E uma intenção declarada, né, de perfurar mais petróleo, utilizar mais petróleo, justamente no momento em que a sociedade aperfeiçoa energias alternativas, e isso tem crescido de certa maneira. Então, eu faço uma comparação, porque eu ouvi do ministro Paulo Guedes que nós precisamos também retirar todo o petróleo das nossas bacias, porque daqui a pouco esse petróleo não terá valor nenhum. Tá? Vocês concordam com essa informação? Ricardo, o que você acha disso? Será que temos que cavar lá, ou seja, gastar o petróleo, e o petróleo não vai valer nada? Eu acho que não, eu acho que a análise está equivocada. Eu acho que, em primeiro lugar, o óleo tem N utilidades, né? Não é só energia, nós usamos ele em inúmeras outras coisas, entendeu? Então,
perder a utilidade, não me parece que ocorra. Agora, como fonte de energia, nós já sabemos, na verdade, que nós precisamos de outras fontes, né? Até porque o petróleo sozinho não dá conta, entendeu, né? Então, você tem esse esforço, na verdade, de substituição dessas fontes, que são consideradas fontes mais sujas de energia, né? Por causa exatamente dos subprodutos que elas produzem, e muitos deles são ruins para a humanidade. Você substituir por fontes que sejam mais permanentes e que você não tenha esses efeitos nefastos que, na verdade, o petróleo tem, né? Então, você está substituindo por energia solar, por energia dos ventos, por uma série de outras fontes de energia que são permanentes e que não têm efeitos nefastos. E, portanto, a afirmação me parece completamente equivocada e eu acho que o mundo inteiro, na verdade, já percebeu isso, entendeu? Né? Quer dizer, os Estados Unidos dá uma marcha ré aí fenomenal, né? O governo americano sempre foi, durante muitos anos, o governo da razão, né? O governo que delineava o desenvolvimento da humanidade, etc., entendeu? Né? E, de repente, eles estão realmente entregando isso de bandeja para a China, certo? É um negócio realmente fora de propósito, entendeu? Né? A ganância financeira é tanta que parece que não estão enxergando mais o caminho, né, do paraíso. Verdade. Eu levo a vocês mais uma questão, agora voltando para o nosso Brasil e para o nosso tema central, que é combate à corrupção, exatamente falando sobre a questão da chamada impunidade, né? Recentemente, nós tivemos notícias de 3 deputados que estão sendo investigados por recebimento ou benefícios advindos das emendas parlamentares, né? Das chamadas emendas secretas, do chamado orçamento secreto. E recente nós tivemos um senador, né, que está sendo investigado, né, por ter simplesmente colocado nas nádegas, né, dinheiro, e esse senador hoje foi lindado, né, a ser suplente, né, da mesa diretora do Senado. Que mensagem a classe política quer passar para a sociedade, né? Isso é algo para refletir. Odilon, você que participou de tudo isso, que mensagem está sendo passada? É uma mensagem da impunidade, que vale tudo, que é uma coisa ruim para o país, para a sociedade e para os poderes na nação. Quer dizer, a mensagem é que você pode fazer qualquer coisa para se dar bem. E como eu coloquei inicialmente, um sujeito que é pego por corrupção, ele tem que ser afastado da vida pública. Porque ele não vai, se ele fez uma vez, ele vai repetir. Então é muito ruim do ponto de vista da sociedade. Qual é o exemplo para a juventude? Quer dizer, você vive numa sociedade cada vez mais individualista e vai mostrando que vale qualquer coisa para se dar bem. Então, é um absurdo tá, um deputado desse, que já foi pego com dinheiro tá, escondido, está sendo promovido no parlamento para um cargo, tá certo, de decisório. Então, eu acho que é muito ruim, por exemplo, então, a campanha contra a corrupção ela é fundamental, ela é permanente e fundamental. A gente tem que deixar tudo transparente, dinheiro público é dinheiro público, tá certo? Por exemplo, quando eu era vereador, eu até comentava, o meu salário de vereador eu faço o que eu quiser agora. O orçamento do município tem que ser transparente e todo mundo sabe onde ele está sendo aplicado. Então, é uma questão fundamental isso, e é muito ruim essa mensagem de impunidade que se passa. Nathalie, você pensa da mesma maneira? Porque aí nós temos até situações assim que se transformam em algo vexatório,
né? Como essa da questão da corrupção e do dinheiro das nádegas, né? Onde até bares e restaurantes, né, têm sinalizado com o seguinte: só aceita o dinheiro vivo se vindo da carteira, né? Então é algo assim, é lamentável uma situação como essa, e eu gostaria que você ainda comentasse sobre isso, apesar de ser algo muito estranho de comentar. Eu acho que o comentário que eu queria fazer é que nós demos um giro aqui de 1 hora de notícias e voltamos para a notícia inicial, né? Que é a notícia praticamente da finalização da lei da ficha limpa, né? É isso, a gente está falando da mesma coisa, dessa impunidade, dessa sensação de que tanto faz o crime que ele possa cometer ou uma malversação com dinheiro público que ele possa ter, isso daí é esquecido, né? Aquela notícia, o jornal embrulha, a notícia de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, acho que eles contam com essa situação de que são tantas notícias, são tantas coisas que isso vai ser esquecido, e no dia seguinte ele vai estar lá ocupando uma posição de destaque dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do Senado, é, sem que nada tenha sido feito, né? E o recado que isso passa para a população em geral é muito significativo. Aquela coisa de que como é que você vai exigir que as pessoas respeitem uma legislação de trânsito, por exemplo, paguem adequadamente os seus impostos? Se você tem uma notícia, né, ou várias notícias dessa de mau uso do dinheiro público, de falta de impunidade em relação às pessoas que são pegas com o dinheiro na cueca, né, literalmente, se a gente tem essa situação de impunidade, ou se ainda assim, ainda que ele seja pego, que ele seja processado, isso não vai dar em nada, porque a lei da ficha limpa agora, o prazo vai cair tanto que ela vai ficar inócua. Então, assim, é um recado péssimo para a população, né? Eu quero crer que o Congresso Nacional vá realmente se debruçar sobre esse tema e vá passar um recado mais positivo para a população, enfim, para os brasileiros que pagam impostos, que trabalham muito para fazer com que esse país caminhe e seja um país melhor, mais igualitário, que a gente tenha menos discrepâncias, enfim, financeiras. Quero crer que isso ainda vai ser revertido no Congresso Nacional. Eu agradeço a participação de todos aqui, vocês enobreceram esse debate, e passo para as considerações finais de cada um em um minuto, menos de um minuto, se puderem, tá? Para que a gente possa encerrar esse nosso programa, convidando os nossos ouvintes internautas a seguirem as nossas páginas na internet, o canal INAC. Nós teremos a reprodução deste programa pela internet através da Rádio 365, e é um grande prazer estar com os nossos internautas e os nossos ouvintes. Então, passando uma rodada, Ricardo, para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço o convite, foi um prazer poder estar aqui debatendo com o pessoal, entendeu? Né? Com as pessoas de debate de alto nível e poder conversar com os nosos ouvintes e deixar uma mensagem final sempre de esperança, né? A gente sabe que as notícias são ruins, no dia a dia as coisas são complexas, mas a humanidade tem avançado, né? Apesar desses desafios, ela tem conseguido superar e caminhado para um mundo cada vez melhor. Então, a mensagem final tem que ser sempre de esperança, né? Ela tem que permanecer enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente tiver força para lutar por um mundo melhor. Rodrigo. Eu também agradeço a oportunidade, acredito no combate inteligente à corrupção. Iniciativas como o do Instituto Não Aceito Corrupção são louváveis e convido toda a sociedade, os nossos ouvintes, a cobrarem dos parlamentares, nos seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, fazerem coro e não tolerarem práticas de corrupção no seu meio, assim como cobrarem de seus parlamentares para que nós não tenhamos retrocessos como esse que nós comentamos hoje da diminuição da lei da ficha limpa. Obrigado.
Odilon, para você finalizar. Agradeço o convite, cumprimentar a todos que participaram da bancada. E uma última questão, veja, que a gente também aqui no Conselho Regional tá falando muito. Esse ano aqui, todos os municípios do Brasil, pela Constituição, são obrigados a fazer o plano plurianual. É um plano de 4 anos de investimento que é importantíssimo para cada município e a maioria da sociedade nem sabe o que é isso. A sociedade civil, lideranças, sindicais, empresários não sabem o que é isso. Então, esse é um debate central, porque o orçamento é o coração do governo. Todas as receitas públicas estão no orçamento e não pode se fazer nenhuma despesa se não tiver no orçamento. Então, esse debate é central, tá certo? Então, nós estamos tentando divulgar também, além dessa campanha de orçamento com transparência popular, a questão do plano plurianual. Muito obrigado pelo convite de participar desse debate. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes, à nossa equipe técnica. É sempre um prazer estar com vocês. Na próxima quinta estaremos de volta no nosso canal INAC, Rádio 365.